a vida cristã na prática. Então, o propósito é levar o cristão a uma reflexão sobre diversos assuntos práticos que envolvem sua fé no mundo em que vive. Então, o alvo desse estudo é exatamente esse, né? De fazer essa reflexão, esse pensamento, essa ponderação sobre como viver a minha fé na prática. Como é que eu no mundo, nesse mundo que eu vivo, ao meu redor, como é que eu demonstro a minha fé no Senhor? Como é que eu, nos assuntos práticos do dia a dia, eu consigo viver como um discípulo dele? E aí, falamos que o Senhor Jesus, ele não nos tirou do mundo, que foi até um estudo, uma reflexão que a gente fez em João 17, versículo 15, todo o capítulo 17, mas a gente falou do versículo 15 há umas 3 semanas. Então, lá nós lemos, né, que o Senhor Jesus ele ora dizendo que ele não pede que os discípulos dele saiam do mundo, né? Ele ora para o Pai dizendo o contrário, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, o Senhor Jesus ele não nos tirou do mundo, deste mundo mau, deste mundo terrível em que a gente vive, né? Bem tumultuado, tenso. Então, quando ele nos salva, ele não nos tira, mas ele nos deixa no mundo para que possamos realizar a sua missão, que é o que nós olhamos ali nos versículos 18 a 23, né? A gente compreende ali sobre o porquê que Cristo não nos tira do mundo, né? Que a gente pudesse propagar o evangelho que ele nos deu. E diante disso, o que é então ser discípulo de Cristo? Porque a gente só pode realizar a missão se a gente não só compreender essa missão, mas a gente viver de acordo com o que nós somos chamados a fazer, ou a esse evangelho que temos que anunciar. Então não temos como anunciar um evangelho que é de amor, que é de graça, que é de paz, que é de misericórdia, se não vivemos essas coisas, né? Se a gente não desenvolve isso em nós. E exatamente isso tem a ver com o que é ser discípulo de Cristo. Então, o nosso alvo aqui é responder essa e mais duas perguntas aqui na sequência. A primeira é: o que é ser discípulo de Cristo? A segunda é: como podemos ser seus discípulos na prática? E depois, que áreas são fundamentais à nossa atenção para servirmos, nos deleitando na obra que Deus chama cada um? Porque o alvo de sermos discípulos não é apenas a gente propagar o evangelho. Não sei se não é o alvo maior de tudo, né? É a essência de tudo. Mas é nos deleitar em Deus à medida que a gente cumpre com a nossa missão de propagar o evangelho. Então, eu propago o evangelho, eu falo do evangelho, não só por uma obrigação, não só porque sou chamado a ir e pregar, mas porque também eu me deleito com esse evangelho do qual estou anunciando, certo? Eu vivo e amo e desejo que as outras pessoas vivam isso que eu estou vivendo, né? E nesse sentido a gente é, vai iniciar, né? A gente falou na semana passada, mas a falar sobre esses tópicos, mencionando duas palavras: discípulo e discipulado. Como que essas palavras, elas, a ideia delas, o conceito delas é visto dentro das escrituras e como elas se relacionam, como elas estão relacionadas uma com a outra, certo? Então, a gente falou na semana passada que a palavra discípulos, a palavra macetes, ou macetes, coloquei aí até os termos aí em grego, né, e tudo mais, para vocês terem uma visão como é, ela aparece a primeira vez em Mateus 5:1, quando é dito que Jesus ele vê as multidões, ele subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, né? E até a gente enfatizou a questão da palavra discípulos está linkada ali com a palavra aproximar, aproximaram-se, né? Ou ali próximas, né? Nesse versículo, porque tem tudo a ver. Falamos que o fato de sermos discípulos de Cristo subentende que precisamos estar próximos, estar perto dele, né?
Então, Cristo, ele se assenta e o que que naturalmente, né, os seus discípulos vão fazer? Vão se aproximar dele, né? Aqui a gente percebe que Cristo, talvez, ele está caminhando, ele sobe o monte, né? Então ele para, num ponto que ele para, os discípulos param. Quando ele se assenta, os discípulos se aproximam, porque sabem que Cristo vai falar, ele vai proferir palavras de ensinos. Então aqui a gente falou que discípulos, a palavra significa macetes, ele aponta para aprendiz ou para aluno, né? Um aprendiz ou um aluno de alguém, mas não um aprendiz ou um aluno de alguém no sentido comum que a gente geralmente tem de conceito, né? De ideia do que é a palavra, mas alguém que precisa de entendimento ou de aprender algo para que possa pôr em prática. Então a palavra discípulo, ela não diz respeito a alguém que só apenas tem conhecimento, mas alguém que aplica esse conhecimento, que aprende algo para que possa pôr em prática. É essa a ideia que diz respeito à palavra discípulo, né? Ele não é somente um aluno, alguém que absorve o conhecimento, mas alguém que aplica esse conhecimento, um aprendiz que aplica o conhecimento. E associado a isso, nós falamos também sobre a palavra discípulo, desculpa, sobre antes ali, né? Que não é apenas ser informado, como eu disse, ou observar algo, mas também aprender como fazer e fazer, né? E aí, agora falando o que eu ia dizer, né? Essa palavra discípulo está associada a uma outra palavra, que é a palavra é a palavra seguir. Então nós lemos todos esses versículos aí na semana passada, e dentro desses versículos a gente percebeu uma palavra em comum de todos esses versículos que estavam linkados ali com os discípulos de Cristo, né? Que é a palavra seguir. Então, todas as vezes em que Cristo chama os seus discípulos, aparece essa palavra seguir, ou convoca, né? Ou escala, ou seleciona ali os seus discípulos para andarem perto dele. Ele é possível ver a palavra seguir. E essa palavra seguir, que é a palavra acolucel, essa palavra, a gente tem aí os textos que abordamos, né? Ela tem como significado, né? Seguir um caminho. Esse é o significado literal da palavra seguir, porque o colossel quer dizer caminho, né? Então a intensidade aqui, como é um verbo, né? Seria caminhar, né? Ou seguir um caminho, né? É você seguir um caminho. E a não só caminhar, obviamente no sentido de a ermo, né? A pessoa ir para qualquer lugar, mas ir por um caminho em que tem uma direção, certo? Em que tem uma espécie de rota, certo? E isso trazendo para a nossa ideia da palavra seguir, diz respeito a seguir ou ir atrás, né? Daquele que está antes de você, juntar-se a alguém como seu assistente para acompanhá-lo, unir-se a alguém como discípulo, ou seja, alguém que precisa aprender algo. Então, o seguir é isso, é caminhar atrás de alguém que está me levando para uma direção, certo? Então, esse é o sentido desse termo seguir, quando ele é apontado nas escrituras. E a gente falou de uma outra palavra que também está associada à palavra discípulo, que é a palavra apóstolos, certo? Ah, e a menção dessa palavra, a primeira menção está ali em Lucas 6, 12 a 16, onde Cristo escolhe 12 apóstolos. Os 12 apóstolos que Cristo escolhe, eles eram seus seguidores, aliás, eram seus discípulos, né? Estavam dentro daquele grupo maior de discípulos. E dentro desse grupo maior de discípulos, que não eram só 12, mas que eram muitos, como está lá no texto de Lucas, ele escolhe 12 para ser os seus apóstolos. E a gente falou, né, que esse significado da palavra apóstolo diz respeito a mensageiro, um representante enviado por alguém de autoridade com ordens para algo.
Então, o apóstolo, ele traz esse significado, né? De alguém que é delegado, que tem uma procuração para poder falar em nome de uma outra pessoa, certo? E aqui, claro, em nome do Senhor Jesus, que ele dá essa autoridade aos seus discípulos. Falamos também que há um uso, dois sentidos aqui, dois termos de uso para a palavra apóstolo, que é no sentido restritivo, que é o que está aqui em Lucas 6, certo? Que diz respeito aos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor, ou aqueles que foram reconhecidos pela igreja primitiva, por critérios específicos, né? Que são apontados ali em Atos, né? Como a escolha de Matias. Não foi Cristo que diretamente escolheu a Matias, ele escolheu a Judas Iscariotes, mas depois para compor o os 12 apóstolos, porque Judas havia padecido. Então, a igreja ela desenvolve ali os critérios para que pudesse ser escolhidos apóstolos naquela época. E aqui, no sentido restritivo, diz respeito ao ofício, ao dom apostólico, certo? Que é um dom de autoridade. E a gente até a gente falou um pouco sobre se existe ou não esse dom hoje, né? Pelo menos algum um vislumbre disso. E a gente compreende que não tem mais esse dom hoje. Isso é restrito aos 12 que estavam lá atrás e alguns que, como Paulo também foi considerado apóstolo de Cristo, né? Aquela época da igreja. Nós não temos hoje mais uma nomeação, nós não temos uma consagração de apóstolos hoje, porque cremos que aquilo era para aquela época, né? E a gente deu ali os motivos. E no sentido amplo, que é o sentido do uso da palavra, o natural do que é ser apóstolo, nós estamos falando aqui daqueles que são enviados para servir a Deus em sua obra. Então, de uma maneira ou outra, no sentido mais amplo, não restrito ali ao ofício, nós agimos como apóstolos, né? Nós somos enviados por Deus para o servir na obra dele, ok? Então, e esse aqui foi o ponto final, e a gente vai entrar no nosso assunto de hoje. Então, apesar da associação de termos, né, a verdade é uma só. A gente olhou ali discípulos, olhamos o que é seguir, olhamos o que é um apóstolo, que é um enviado, né? Então, todo discípulo é chamado para uma missão específica no reino de Deus. Ou seja, você é um cristão, nós como crentes nós podemos ter dons até diferentes, né? Habilidades diferentes, é, é, ah, alguns tipos de talentos diferentes, né? Ou natos, ou criados, ou a gente aprendeu ao longo desse tempo, mas todos nós temos alguma missão. Se Deus te deu pelo menos um dom, um talento, alguma coisa, você consegue utilizar isso para a missão que Ele te chamou, que é pregar o evangelho, falar do amor dele às outras pessoas, usar todos os meios que você tem à sua volta para poder anunciar o nome dele e edificar o povo, a igreja de Cristo, né? Estar perto do povo de Deus. Então, todo discípulo ele é chamado para isso. Mas há também uma outra verdade, que é o que essa de cima que você já sabe, certo? Mas essa daqui é aquela que nós queremos exatamente trabalhar isso em nossas vidas através desse estudo, que é sabemos que somos discípulos do Senhor. Ou seja, nós já temos a habilitação. A habilitação é o quê? É aquilo que a gente conhece, né? Vamos dizer assim, no estilo de carro. É aquele documento que te diz que você tem as condições de dirigir um carro, certo? É um documento que te identifica como um motorista. Isso é uma habilitação. Só que a questão é que nós, como crentes, muitas vezes nós não sentimos que estamos vivendo como discípulos. E isso quer dizer capacitação. Ou seja, já viu aquela pessoa que tem a carteira de habilitação, mas não se sente com coragem,
com disposição, né, para poder dirigir. Conhece alguém assim? Ela é habilitada, mas ela não se sente capacitada. Então, muitas vezes nós nos pegamos nisso. Muitas vezes nós somos habilitados, nós sabemos que somos discípulos de Cristo, né? A nossa habilitação é o Espírito Santo que habita em nós, que atesta que somos filhos de Deus, mas nós não sentimos capazes de fazer a obra de Deus. E é esse ponto que a gente quer começar a trabalhar nesse estudo, né? Porque nós falamos que a gente fica pensando muito antes, né? Muito em como é que eu vou fazer as coisas para Deus, como é que eu posso. E às vezes a gente não se preocupa com a primeira parte, com aquilo que é mais essencial antes de saber como fazer, como servir a Deus nas diversas coisas da vida. E aí foi aquilo que a gente abordou em Marcos 3, 14 e 15, que lá diz a primeira ordem, né, que o Senhor nos dá em Sua palavra se quisermos ser discípulos capacitados. Certo? O que diz lá em Marcos 3, 14 e 15? Diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E aí eu perguntei aos irmãos, né? O que que vem primeiro aqui? O que que vem primeiro? É os discípulos fazerem o que eles foram chamados a fazer ou a estarem com quem o chamou a fazer, né? E obviamente você já pode perceber aí que qual era a ordem de Cristo aqui? Primeiro, que aqueles discípulos estivessem com ele e depois que eles pudessem então ser enviados a pregar, certo? Então, o que que a gente aprende aqui? Que nós não precisamos, a princípio, nos preocupar com o que fazer na obra de Deus, mas precisamos, em primeiro lugar, estar preocupados a estar perto do nosso Deus, perto do nosso Senhor. Porque quando nós estamos perto do nosso Senhor, nós naturalmente vamos reconhecer e ver o que o Senhor quer que façamos, certo? Então, irmãos, é isso que eu enfatizei. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, a primeira coisa que ele nos chama é estar com ele. E aí isso envolve o quê? E aí nós falamos. Envolve, ah, como diz, naquela época os 12 estavam, né, presencialmente com Cristo, né? Então a gente entende isso aqui de forma clara. Mas o que é estar com Cristo hoje? A minha comunhão diária com Deus, leitura da palavra, oração, né? Ah, é eu estar em comunhão com a igreja de Cristo, é vir aos cultos. É isso que vai fazer com que a gente possa aprender a como ser discípulo de Cristo. E depois, naturalmente, você vai sentir vontade de fazer as coisas no reino de Deus, certo? Então, se dedique agora a você estar com Cristo, ouvir a Cristo, ser corrigido pela palavra dele, a falar com ele o que se passa em sua mente e no coração, expor a ele a sua vida e ser trabalhado. Depois, ele vai te enviar. Depois, ele vai te orientar o que você vai precisar fazer, o que você deve fazer dentro da comissão dele. Os discípulos, eles viveram com o Salvador, ouviram a doutrina, observaram seu estilo de vida e então eles saíram para pregar a mensagem. E isso a gente chama de um treinamento no cargo, né? O que que é um treinamento no cargo? Isso aqui é bem interessante. Um treinamento no cargo é você ser chamado a aprender na prática, certo? Aprender enquanto vive. O que que geralmente é o ensino, né? O ensino da escola, né?
a escola, geralmente, né, ela ensina o conteúdo ali das matérias, mas aquele conteúdo ele para nós que passamos pela escola, ele é muito teórico. A gente não vê muitas vezes a aplicação daquilo, né? Ah, vou estudar ali sobre trigonometria, né? Um assunto de terceiro ano do ensino médio. Que alguns assim, não sei nem se vocês se lembram disso. Para que que eu estudo aquilo, né? A primeira coisa que você coloca na mente é, vou estudar para poder passar na prova, né? É o que eu preciso. Mas, de fato, onde é que você usa a trigonometria no seu dia a dia, né? Obviamente, se você investigar, estudar bastante, talvez você encontre alguma coisa. Mas muitas vezes não, não está ali. Às vezes sim, tem coisas da física que a gente utiliza, da química também, né? Mas, mas no comum, as matérias em si, quando nós estamos no tempo da escola, parece um bolo de coisas teóricas que parece que não serve para nada na prática. E de fato, muitas coisas ali a gente nem vai ver depois, né? Só quem for seguir para química, para física, que vai ver aquelas coisas que nós estamos vendo. Só que o treinamento que o Senhor nos chama, ele é diferente. Ele é um treinamento na prática. Ao mesmo tempo em que ele te ensina, como discípulos, né, que ouviram a doutrina do Senhor, eles precisavam ao mesmo tempo observarem e viverem o estilo de vida do Senhor. Eles ouviam a instrução e tinham que reproduzir aquilo, fazer aquilo que eles estavam fazendo na prática. Eles não, eles não ouviam uma aula do Senhor Jesus Cristo e depois Cristo passava um papel para cada um com uma caneta e eles tinham que ir lá para fazer marcações lá, as bolinhas, né? Marcar a B, C, D, para eles passarem na prova. Eles tinham que fazer aquilo na prática. Então, o Cristo nos chama para esse tipo de treinamento. E esse treinamento no cargo, né? Essa escola, portanto, ela tem um nome, e esse nome é discipulado. É isso que é o discipulado, né? E o discipulado, essa palavra, ela não, a gente não encontra isso na Bíblia, a palavra discipulado, né? Como discípulo a gente encontra, mas discipulado não. Mas a ideia está presente quando a gente lê a instrução de 2 Timóteo 2:2. Aí está muito claro. Você consegue enxergar aqui muito bem o discipulado, como também em outras passagens, mas aqui é até interessante que aqui nós lemos sobre 4 gerações. Ou seja, ao menos aqui 3 discipulados, né? Que diz assim, e o que da minha parte ouviste, aqui Paulo falando a Timóteo, a gente conhece essa passagem, e o que da minha parte tu ouvistes, eu coloquei o tu ali, né? Mas no texto não tem, mas eu coloquei o tu ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros, para instruir a outros. Então aqui a gente percebe pelo menos 4 gerações e 3 discipulados. Nós temos o discipulado de Paulo a Timóteo. Depois nós lemos sobre o discipulado de Timóteo aos homens fiéis e idôneos. E depois nós vemos os discipulados desses homens fiéis e idôneos que Timóteo discipulou para outros que viriam na sequência. E obviamente isso tudo foi perpassando, né, ao longo das eras e chegou até nós. Então, quantos discipulados existiram de Paulo, né, neste versículo até hoje? Né? Milhões, né, talvez milhares de discipulados, até chegar em nós. Até que aquele que foi um instrumento de Deus para a tua salvação, né, pudesse te discipular ou te falar e você está aqui hoje. Foram muitos. Então, irmãos, a palavra aqui, a gente não vê a palavra discipulado, mas a gente vê uma palavra aqui que está em destaque, que resume essa ideia do que é o discipulado, que é a palavra instruir. Instruir. Essa é a palavra que resume o discipulado. E o que é instruir? O que é essa palavra instruir? A palavra instruir, a palavra é o termo didasco, né? O termo grego didasco.
Essa palavra diz respeito a ensinar alguém. Ela quer dizer isso daí, ensinar alguém. Mas a ideia aqui é incutir instruções em alguém. Não é só ensinar alguém. Não é só falar assim, olha, vou te dar aqui uma série de conhecimentos aqui e tal, e beleza. E aí você pega isso e depois você começa a ensinar para outro a mesma coisa que eu tô te falando, só esses conceitos aqui, pronto. Não. Mas a ideia aqui é incutir instrução em alguém. E essa palavra incutir, ela abrange um conceito muito maior. É o conceito de fazer com que a ideia, né, de incutir, é incutir na mente, né? É colocar na mente. Incutir é fazer com que conheçamos aquilo a tal ponto em que a gente possa mudar, em que possamos tomar uma direção diferente, que se completa, né, com o sentido da palavra discípulo, tá? Lembra da palavra discípulo, do termo seguir, né? A Colossel, que é seguir um caminho. Então eu vou te incutir a tal modo em que você vai seguir um caminho, seguir uma linha, certo? Então esse é o sentido da palavra incutir. Então, quando nós estamos falando de discipulado, qual é então o objetivo do discipulado? O que que eu tenho que incutir na mente do discipulado, né? Quando eu estou fazendo ali o discipulado? É que esse aprendiz ele se torne como seu professor. O que eu vou incutir na mente, que nós vamos incutir na mente das pessoas, para elas serem discípulos, para nós sermos discípulos, é exatamente isso. É que elas aprendam a como elas podem ser com os seus mestres. E aí, se você segue essa linha desde Cristo, então Cristo ensinou a como seus discípulos poderiam ser iguais a eles. E por tabela, esses discípulos que são iguais a Cristo, eles ensinam aos outros a ser iguais a eles, porque são iguais a Cristo. Essa é a linha. E aí nós vamos lá para Mateus 10:25 e Lucas 6:40. Vou pedir para dois irmãos que puderem ler esses versículos, podem abrir aí o seu áudio, e um ler Mateus 10:25 e o outro ler Lucas 6:40. Vou tentar ler aqui, pastor. Vai lá. Mateus 10:25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Muito Se bem. chamaram Bezebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Uhum. Ok. Essa era o que a gente queria ir só mais essa primeira parte, né? Mas o versículo tem um complemento, né? Agora Lucas 6:40. O discípulo não está acima do seu senhor. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Muito bem. E aí é interessante, note que em Lucas 6:40 a gente encontra as duas palavrinhas aí, ó. Discípulo, que é a palavra que a gente viu lá, macetes, e agora, lá no finalzinho, quando a irmã leu, tem bem instruídos. A palavra instruídos aqui é a palavra exatamente didasco. A gente encontra as duas ideias, discípulo e discipulado. Tá vendo? E associado a isso, a essas duas palavras sendo usadas ali, a gente entende, por esses dois versículos que os irmãos leram, qual é o objetivo de ser discípulo e qual o objetivo do discipulado. As duas coisas estão juntas. É o quê? É ser como o nosso mestre, certo? É sermos como o nosso mestre. Esse é o motivo pelo qual nós nos aproximamos de Cristo. Esse é o motivo pelo qual ele fala assim, quando ele chama o seu discípulo, ele fala para estarem com ele. Porque estando com ele, eles vão aprender a como ser exatamente como ele é, certo? Então, isso aqui é interessante, irmãos, porque Cristo, ele é um professor diferenciado de todos, certo? Enquanto que na escola
a gente aprende só conteúdo, os professores passam conteúdo, né? O nosso professor, que é Jesus Cristo, ele é o conteúdo, né? A vida dele é o que vai na lousa, é o que vai no quadro. Então, nenhum professor ensina para os seus alunos, vamos dizer assim, um professor no terreno, né, de escolas, ninguém ensina a si mesmo, certo? Ninguém ensina a si mesmo. Ensina alguma coisa. O fato de. Agora, Cristo, o fato é que ele é diferente. Ele ensina a respeito dele. Quando ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele fala: E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, que professor pode dizer assim: Olhar e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde? Então, olha, eu vou te ensinar o que é mansidão, o que é. Você entende? Ninguém, nenhum de nós pode chegar hoje e falar assim: Olha. Eu vou te mostrar como é ser manso, porque eu sei o que é ser manso e pela minha própria natureza, e eu vou te mostrar, eu vou te passar isso. Não, a gente só aprende, claro, olhando para Cristo, né? A gente pode ensinar outros a ser manso, mas de nós mesmos nós não temos poder para isso, para dizer que nós podemos, pela nossa natureza, ensinar a alguém a ser como nós somos. Pelo contrário, a gente precisa ser como Cristo é, né? Então, esse é o objetivo do discipulado, ser como o mestre. E aí vem essa reflexão para nós hoje, porque nós precisamos discipular pessoas. Vamos, nós nos tornamos discípulos não somente para seguir a Cristo, né? Seguir o caminho de Cristo, que é o que precisamos fazer, mas também para que outras pessoas também nos sigam seguindo a Cristo, ok? Para que a gente também ensine elas a seguirem a Cristo como nós estamos nos aproximando e seguindo a Ele. Então, diante disso, tem essa frase: você não pode ensinar o que não sabe, e você não pode guiar por onde não vai, ou por onde não foi, né? Ou por onde não vai. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, irmãos. Por quê? Porque se você parar para pensar, ah, muitas vezes a gente surgem pessoas à nossa volta que sempre vão precisar de uma instrução, de uma orientação, né? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu posso lidar com aquilo outro? E muitas vezes a gente não tem conteúdo ou a gente se sente incapaz, como a gente falou, né? Sem capacidade para poder orientar aquela pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem desenvolvido o nosso discipulado com o próprio Cristo. A gente não tem se aproximado dele o suficiente para ter uma bagagem e essa bagagem ser usada para ajudar a outras pessoas, a discipular a outras pessoas, né? Por isso que nas Escrituras há uma ênfase muito grande naqueles que são novos na fé, os neófitos, né? Para que não dê a ele cargos, né? Ou um poder, ou alguma coisa dentro da igreja, um exercício, para que ele faça aquilo, porque ele ainda está desenvolvendo, ele está ainda sendo maturado na fé. E isso perpassa por aquele estudo que a gente falou lá atrás de maturidade cristã. Eu preciso ser mais maduro. E à medida que eu vou sendo mais maduro, Deus vai me colocando, né, mais responsabilidades e me capacitando para que eu possa ah, servir melhor dentro dessas responsabilidades que Ele deu. Então, por isso que o que precisamos fazer, irmãos, é deixar que Cristo incute instruções em nossa mente a um ponto em que a gente exerça isso na prática, se a gente quer ser usado para discipular a pessoas. E a gente precisa fazer isso, tá? Não é uma possibilidade, é um mandamento. Eu preciso, como a gente falou aqui, ó, como Paulo fala a Timóteo, né? Ele diz, o que da minha parte ouviste, isto mesmo transmite, né? Então aqui ele está dando uma ordem. Transmite o quê? Essa instrução.
transmite esse ensino, transmite esse discipulado a outros. Então aqui há uma ordem, e eu preciso seguir essa ordem. Então, dentro disso, irmãos, muitas pessoas seguiam ao Senhor Jesus, mas poucos eram realmente os seus discípulos. E agora nós vamos focar em apresentar o que é realmente ser um discípulo de Cristo, né? Então, se você ler lá João, eu vou pedir para dois irmãos puderem ler também, João 2, 23 a 24 e João 6, 66. Então, um irmão lê João 2, 23 a 24 e o outro João 6, 66, né? Muitos seguiam a Cristo, mas poucos eram realmente discípulos de Cristo. Em João 2, 23 a 24, a gente vai ver até algo bem interessante que precisa de uma explicaçãozinha ali para poder todo mundo sair entendido do que ele está falando. Ah, nós vamos ver que muitos se aproximavam de Cristo, seguiam a Cristo, até aderiam por algum tempo o que Cristo estava falando e criam naquilo, mas aquilo não era verdadeiro. Como também a gente vai ver depois ali em João 6,6. Agora, João 2, 23 a 24. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Ok? 24. Aliás, 20, leu o 25 também, Débora. Eu não coloquei, mas você pode ler também. Obrigado. 25. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, Uhum. pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Tudo bem. E esse aqui é um texto bem interessante, né? Porque lá no início, se você prestou bem a atenção, é dito que muitos estavam vendo os sinais que Cristo fazia, e na sequência é dito que creram no seu nome, né? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E aqui, aí algo interessante. Mas, pastor, né? Como é que essas pessoas viram os sinais de Cristo, creram no nome de Cristo, mas o próprio Cristo desconfiava deles, né? Porque ele sabia que não eram dos dele. E aqui, João, ele usa a mesma palavra que ele usa para um crente genuíno. Nesse contexto aqui, ele usa para alguém que é incrédulo. Isso é raro de acontecer, só que há uma explicação. Porque o fato aqui de crer está ligado aos sinais que eles viram. E eles creram que Cristo era o Messias pelos seus sinais, mas não creram ah, ah, por conta, né, de uma mudança em seus corações, né? Ele é o Messias. Beleza. Ok, até aí eu creio. Mas eu não creio que ele é o meu Salvador. Eu não creio que ele realmente eu devo o meu senhorio a ele. Certo? Então aqui o crer aqui se refere a uma aceitação intelectual. Então eu creio por quê? Porque realmente os sinais aí que só podem ser o Messias mesmo. Certo? Esse crer aqui é semelhante ao crer de Tiago 2,19, o crer dos demônios. Os demônios creem que Cristo é o Messias? Hã? Eles creem. Tá lá. Que os demônios até mesmo creem, né? E tremem. Tem gente que muitas vezes crê, nem treme, né? Mas tá lá. Eles creem e tremem. Mas aquilo muda a vida dos demônios? Muda a natureza deles? Não. Não há transformação, não há mudança. Então, para essas pessoas aqui, onde Cristo dizia que ele não se confiava, era esse tipo de crer. Era um crer intelectual. Eu sei que, não, realmente eu reconheço que ele é o Messias, mas só que isso não tem sentido na minha vida. Isso não muda a minha vida. Isso não faz com que realmente eu seja um discípulo real dele, a um ponto de o quê? De seguir a ele, de ir para o caminho que ele está seguindo, de fazer aquilo que ele me pediu que eu tenho que fazer. Então, o fato de saber que existe um Deus, que é o que a gente também utiliza muitas vezes, né, para falar com as pessoas, o fato de saber que existe um Deus, isso não muda a minha vida. Agora, o fato de eu viver segundo o que Deus me diz que eu devo viver, aí sim, outra história.
certo? Então, ah, aqui né, a gente dispõe então, porém, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, aliás, e tem o 6,66, perdão, desculpa, que até em 6,66, esses incrédulos são chamados de discípulos também, certo? Alguém pode ler o João 6,66? À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então isso é interessante. Aqui está usando o mesmo termo que usa para discípulo no sentido verdadeiro, é usado para discípulo no sentido falso. Pessoas que estavam perto de Cristo, caminhando com Ele e tudo mais, vendo aquilo tudo, mas na hora, né, do aperto, na hora da bonança estavam ali, mas na hora do aperto, na hora do levar a cruz, na hora de ouvir aquela mensagem que era dura de se ouvir, né, e que não tinha como fazer aquilo, então eles abandonavam, eles deixavam, né? Então a gente nota essa, esses termos, né, que de um modo ou outro são usados muitas vezes de forma intercambiável aqui, né? Mas, como eu disse, o verdadeiro discípulo de Cristo, né, ele tem uma nova natureza. Então, o fato de eu estar numa igreja, ouvir a pregação, crer que existe um Deus, isso não me faz discípulo. O que me faz discípulo é ter uma nova natureza. Porque note que quando a gente leu agora em João 2 versículo 2 a 2 aliás, João 2:25 é dito que Cristo, ele conhecia aquele pessoal porque ele mesmo sabia qual era a natureza humana daquelas pessoas. Ou seja, a natureza pecaminosa, conhecia a natureza do pecado delas. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem uma nova natureza, certo? Há uma nova natureza em nós. E essa natureza ela cria em nós um caráter, é desenvolvido um novo caráter em nós, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, né, sobre ser como mestre, né, que é sermos a imagem de Jesus Cristo, sermos como Cristo é. Então, é isso que faz com que nós podemos dizer assim, olha, eu sou o verdadeiro discípulo de Cristo. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza. Porque eu não sei, Cristo não é só o meu Messias. Aliás, não é só o Messias. Mas ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele transformou a minha vida, o meu coração. E agora eu desenvolvo este caráter, essa nova vida. E aí, o discípulo genuíno, ele não apenas conhece intelectualmente o Evangelho, mas ele é transformado por ele à medida que o pratica, certo? E aí, para fechar o último slide, o que de forma prática eu posso perceber na minha vida e reconhecer que realmente eu sou um discípulo de Cristo, né? Ou seja, qual é o caráter do verdadeiro discípulo e do bom discipulado? Por quê? Por que eu tenho que colocar isso daqui na tela? Porque muitas vezes Satanás pode nos atacar com dúvidas a respeito se somos realmente filhos de Deus, se somos realmente discípulos de Cristo. E a gente precisa olhar para o que a Bíblia fala, que nos aponta e nos mostra o que nos torna discípulo de Cristo. O que que eu vejo na palavra e através dela eu posso dizer que, olha, eu sou um discípulo de Cristo. E é essa tabela aqui. Essas três listazinhas que nós já conhecemos muito bem, né? A primeira lista, né, são a lista das virtudes. A segunda são a lista dos frutos, entre aspas, ali. E depois as listas das armas, né? Esses três capítulos aqui, ou três trechos da Bíblia, a gente já estudou. Lembra? Mateus 5 fala o quê? Sobre o Sermão do Monte, das Bem-aventuranças. A gente já teve estudo sobre isso. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. Nós já tivemos um estudo sobre isso, tem um estudo sobre isso. E Efésios 6, a gente já teve estudo sobre isso, pelo menos dois. Um com os homens, que eu lembro que a gente fez, e outros quando a gente falou sobre a estratégia de Satanás. A gente falou sobre Efésios 6, né? As armas. Então, o que me torna um discípulo de Cristo é que eu tenho virtudes em meu coração. Quer dizer, né, essas virtudes são desenvolvidas em mim por essa nova natureza. Ou seja, eu tenho crescido em humildade, eu tenho crescido em contrição com Deus, em sensibilidade a respeito do meu pecado, né? Ele fala ali, bem-aventurados que choram, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, eu tenho crescido em mansidão,
Eu tenho crescido em justiça, né? Em ser justo. Eu tenho crescido em misericórdia. Eu tenho avançado em santidade, né? Bem-aventurados puros de coração. Eu tenho é, crescido em pacificação, né? Bem-aventurados os pacificadores. Eu tenho crescido nisso, nessas virtudes. Então, acompanhado, se essas virtudes, claro, linkadas, né, a salvação em Cristo, óbvio, né, a palavra de Deus, se elas estão na minha vida borbulhando e eu estou enxergando em mim que, olha, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais pacífico, eu preciso ser mais santo. Se isso borbulha no meu coração, é porque eu estou num caminho de discipulado, de ser esse discípulo de Cristo. Depois os frutos. O que está sendo gerado em mim? Eu sei que é fruto do Espírito, né? Mas a gente fala frutos no sentido geral aqui porque a gente gera isso, né? Então, eu tenho gerado amor, eu tenho demonstrado amor, alegria. Eu tenho percebido em mim que olha, eu não estou sendo alegre como a palavra de Deus diz. Eu preciso ser mais alegre, eu preciso ser mais grato. Isso tem criado um desejo no seu coração por mais paz, viver em paz, desfrutar da paz de Cristo, ser mais longânimo, benigno, bondoso, fiel a Deus, e de novo, né, manso, e ter domínio próprio. E depois as armas. Eu tenho buscado a verdade, eu tenho buscado viver de modo justo, eu tenho buscado o evangelho, saber e refletir e trazer esse evangelho todo dia para a minha vida, para que eu não esqueça dele. Eu tenho buscado viver em fé, eu tenho me apoiado cada vez mais nessa salvação, no presente precioso que Deus me deu. Eu tenho me aprofundado na palavra, eu tenho buscado a Ele em oração. E muitas vezes nós, claro, nós não vamos estar 100% nessas coisas, mas se o teu coração está palpitando, ou se alguma dessas coisas, quando fazem falta na sua vida, você começa a sentir no seu coração que, olha, tá uma coisa estranha, não tô bem, e quando você volta a fazer elas, você se sente bem, é porque você é um discípulo de Cristo. E você não vai abandonar a fé. E você não vai fazer com aqueles outros lá, né? Seguir por um pouco e ir embora. Porque, naturalmente, Cristo, ele vai trabalhar no seu coração. E vai fazer com que você viva tudo isso daqui que está nessas listas. Porque são essas coisas que estão nessas listas aí é que me tornam o crente que eu sou hoje. Obviamente, tudo isso vem pela salvação, né? O ato do Espírito Santo a habitar em mim começa a transformar nessas coisas aqui que você está vendo na tela, né? Até que um dia a gente vai chegar à perfeição delas todas. Então, irmãos, o que Cristo diz aos seus discípulos, está lá em João 8:31, é o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se até hoje você não, vou colocar aqui entre aspas, né, um termo que a gente usa, né? Se até hoje você não largou o osso, né? Ou seja, se até hoje você está perto de Deus, não abandonou a fé, né? Você sabe no seu coração que não tem sentido você deixar Deus. A sua vida vai fazer sentido, vai ter razão você se entregar a esse tudo da sua vida e voltar para o mundo. É porque exatamente você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque você está permanecendo. Ele está te mantendo ali. Obviamente, essa permanência, né, não é somente por um ato nosso, né, porque nós somos falhos, mas pela própria provisão de Deus e soberania dele, porque ele nos salvou. Nós cremos nele e ele nos segura, né? Como ele diz, né, ninguém nos arrebata da mão dele. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é, nós sabemos que somos discípulos, como eu disse lá no início.
Mas a gente precisa se aprofundar nisso daqui. Nós precisamos, como eu disse, unir aquele versículo lá que nós lemos quando Cristo chama os seus discípulos lá em Marcos 3. Quando ele chama os seus discípulos para perto dele, ele está chamando para poder exatamente eles viverem essa lista, essas três listas aqui. Você pode perceber. Ele está chamando para poder eles viverem essas três listas. Então nós hoje precisamos nos aproximar de Deus e aprender essas listas. Se a gente quer ser como Cristo. Porque tudo isso daqui descreve o que é Cristo. Cristo é humilde, é contrito, é manso, é justo, é misericordioso, é santo, é pacífico. Ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é longanimidade. Ele é bondoso, ele é fiel, ele é manso. Ele também exerce domínio próprio, né? Esteve nesse mundo aqui sujeito ao pecado, seu corpo, mas foi obediente, submeteu. Ele vive pela verdade, pela justiça, pelo evangelho, pela fé. Ele é a nossa salvação, ele é a palavra e ele nos ensinou a orar, assim como ele orava ao Pai. Então, isso que é ser discípulo de Cristo, tá? Amém?